Maria estava sentada na janela desde a manhã, segurando uma velha moldura com uma fotografia. Na imagem está seu marido, George, alto, com um sorriso suave e olhos que sempre transpareceram algo confiável. Ele faleceu há alguns anos, mas para Maria parecia que ele ainda estava por perto. Todas as noites ela acendia uma pequena vela diante de sua foto, conversava com ele, compartilhava os acontecimentos do dia, e isso a ajudava a sentir que não estava sozinha. Momentos assim existem para muitos. Para alguns é uma foto da mãe, para outros, do filho que partiu cedo demais. Essas imagens não são apenas papel com uma representação, são algo muito maior. São uma ponte entre o nosso mundo e o que está do outro lado. É através das fotografias que muitas vezes continuamos a manter contato com aqueles que não estão fisicamente ao nosso lado. Nós lembramos, sorrimos, às vezes choramos, mas sentimos que a memória está viva. No entanto, há um outro lado. Às vezes, mesmo sem pensar, tratamos essas fotografias com descaso. Deixamos em gavetas empoeiradas, guardamos longe, esquecemos onde estão. E há momentos em que, ao contrário, fazemos algo achando que isso ajudará, mas não percebemos quão fina é a linha que podemos cruzar. Maria certa vez disse a uma vizinha: "Sinto que a foto de George aquece meu coração, mas às vezes me pergunto, estou fazendo a coisa certa?" E esta é uma pergunta importante que inquieta muitos, especialmente aqueles que perderam alguém realmente próximo. Instintivamente sentimos que devemos tratar essas coisas com cuidado, mas nem sempre sabemos como. É por isso que hoje queremos falar sobre o que não deve ser feito com as fotografias dos falecidos. Para preservar a conexão amorosa, não prejudicar a si mesmo e aqueles que continuam a viver em nossa memória. Às vezes, as pessoas, sem dar importância aos detalhes, deixam fotos de parentes falecidos nos lugares mais inesperados. Em algum lugar, no armário, perto de caixas com fios velhos, relógios quebrados e coisas inúteis. Algumas pessoas as colocam na prateleira do banheiro, ao lado dos produtos de limpeza, onde o ar é úmido e pesado. E há quem simplesmente empilhe todas as fotos juntas, jogando-as em uma gaveta com papéis esquecidos. E tudo isso não vem de uma má intenção, mas simplesmente porque não se pensa. Tais lugares carregam uma certa energia, e ela pode estar longe de ser a memória calorosa e leve. A história de Steve é um exemplo. Após a morte da mãe, ele não conseguia organizar seus pensamentos por muito tempo. A foto dela, que um dia esteve em uma cômoda na sala de estar, foi colocada em uma caixa e deixada em um canto da garagem. Meses se passaram até que ele acidentalmente se deparasse com essa imagem. A foto estava coberta por uma camada de poeira, os cantos estavam mofados por umidade, e ao lado, em uma caixa, havia ferramentas enferrujadas. Steve não soube explicar por quê, mas desde então começou a ter sonhos angustiantes, onde sua mãe o olhava em silêncio, como que recriminando-o. Ele sentiu que havia cruzado uma linha, e essa sensação o incomodou até que ele lavou a foto, colocou-a em uma moldura e a devolveu à sala de estar, onde tudo voltou a ser mais claro e tranquilo. Essas coisas são importantes. A fotografia de uma pessoa que partiu parece continuar a carregar sua presença. Se a colocamos em um canto onde acumula poeira e negatividade, é como se colocássemos a memória na sombra. Afinal, aqueles que partiram merecem luz, não escuridão. Não precisamos criar um altar ou um ritual especial. Basta escolher um lugar com respeito. Um lugar onde está limpo, tranquilo, onde você mesmo gostaria de sentar em silêncio e pensar sobre quem não está mais ao seu lado. Há uma regra simples. Se o lugar parece inadequado para a vida, é inadequado também para a memória. Locais úmidos, desordenados ou caóticos parecem apagar a suavidade que a fotografia carrega. E embora seja apenas uma imagem, ela continua a guardar um pedaço da alma do falecido. E como tratamos essa imagem fala sobre nossa relação, não só com a memória, mas também conosco. Às vezes, em casa, existem fotos que retratam tanto os vivos quanto os mortos. À primeira vista, não há nada de errado nisso. Uma foto de família em memória, como uma homenagem à história. Mas há um detalhe sutil que muitos não consideram. As fotografias não são apenas imagens. São fluxos de energia capturados em um momento específico no tempo.
E quando pessoas separadas pela fronteira da vida e da morte estão na mesma fotografia, suas energias começam a se cruzar. Às vezes, esse cruzamento se torna uma fonte de tensão interna, especialmente se tal foto está no quarto ou em um lugar onde a pessoa passa muito tempo sozinha. Kate não pensava muito sobre isso. Após a morte do irmão, ela imprimiu sua foto favorita em que eles, ainda adolescentes, sorriam no jardim dos pais. Ela colocou em uma moldura e a colocou em seu quarto, bem ao lado da cama. Nas primeiras semanas, Kate sentia que a foto lhe dava força. Ela conversava mentalmente com o irmão, lembrava da infância, e isso a deixava mais leve. Mas com o passar do tempo, algo mudou. Ela começou a ter noites insones e a sentir ansiedades sem causa. Ao acordar, sentia-se cansada e de manhã não conseguia organizar seus pensamentos. Ela não associava isso à fotografia, até que um dia decidiu guardá-la em uma gaveta, pretendendo descansar temporariamente das lembranças. Já alguns dias depois, ela se sentiu melhor. Isso não significa que essas imagens não possam ser guardadas ou que se deva livrar das fotografias queridas. De jeito nenhum. Apenas é importante entender que as fotos dos falecidos são melhor armazenadas separadamente, com respeito e atenção, em lugares onde não terão contato direto com a vida cotidiana dos vivos. Pode ser uma cômoda na sala de estar, uma prateleira no escritório, um canto aconchegante com livros. Qualquer espaço onde a energia de paz e lembranças não se misture com o espaço pessoal, como uma cama ou uma mesa de jantar. Essa abordagem ajuda a preservar a harmonia em casa. Isso não é sobre medo, mas sobre cuidado, tanto consigo mesmo quanto com aqueles que permanecem na memória. Afinal, o respeito pela memória se expressa não apenas em palavras, mas também na maneira como guardamos essas imagens em nosso lar e em nosso coração. Às vezes, especialmente em momentos difíceis da vida, a pessoa deseja sentir a presença de um ente querido que partiu. Alguém busca sinais, outro recorre a lembranças e alguns começam a se interessar por práticas espirituais. Na internet, é possível encontrar dezenas de dicas sobre como invocar um espírito através da fotografia. Acender uma vela, pronunciar certas palavras, criar um canal de comunicação. Essas dicas são frequentemente acompanhadas de promessas. Você ouvirá a voz, receberá um sinal, sentirá um toque. Mas poucos pensam em como isso pode ser perigoso, especialmente se a pessoa faz isso sem preparação, sem entender com o que está lidando. John, um homem idoso nos subúrbios, estava em profunda tristeza após a morte de sua esposa Emily. Eles viveram juntos por quase 40 anos, e sua partida foi uma enorme perda para ele. Um dia, ele se deparou com um vídeo que falava sobre como se conectar com os mortos através de fotos. À noite, ele colocou a foto de Emily na mesa, acendeu uma vela, repetiu as palavras necessárias e começou a esperar. Naquela noite, coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Leves sussurros, sons discretos de passos, a sensação de que alguém estava ao seu lado. John não se assustou de imediato. Ele esperava que fosse Emily quem havia chegado. Mas a cada dia a ansiedade aumentava. Ele começou a acordar no meio da noite com a sensação de que alguém o estava observando. A atmosfera em casa mudou. Em vez de consolo, ele sentia inquietação e frio. Mais tarde, ele procurou uma mulher local que praticava limpezas energéticas. Ela explicou que ao se abrir cegamente, ele poderia ter atraído a energia errada. A fotografia é uma âncora, mas uma âncora pode atrair não apenas boas memórias, mas também algo estranho se não for abordada com entendimento. Ninguém proíbe lembrar, conversar mentalmente com os falecidos, segurar suas fotos nas mãos e compartilhar suas emoções. Isso é natural e humano. Mas qualquer interferência em processos sutis, especialmente se baseada em fontes duvidosas, pode não levar ao consolo, mas a uma dor ainda maior. Lembrar com carinho é sempre melhor do que tentar invocar o que já deveria descansar. Hoje, as redes sociais tornaram-se parte da vida cotidiana, mesmo para pessoas idosas. Muitos publicam lembranças, compartilham fotos, incluindo aqueles que partiram. Isso ajuda a sentir que a memória está viva, que outros se lembram e se importam. Mas quando se trata de fotos de falecidos, é importante lembrar do respeito. Caso contrário, em vez de consolo, pode-se obter dor e decepção. Sarah,
uma mulher de 60 anos, decidiu compartilhar a foto de sua mãe na internet no aniversário de sua morte. Ela escreveu palavras calorosas, recordou como sua mãe foi bondosa e forte. Nos comentários, muitos deixaram palavras de apoio, mas também havia outros, inesperados, grosseiros, até mesmo descorteses. Um usuário, sem conhecer Sarah pessoalmente, deixou um comentário irônico. Outro fez uma pergunta inadequada sobre as causas da morte. Sarah ficou chocada. Em vez de passar o dia em silêncio e memória iluminada, ela o passou em lágrimas e angústia. Histórias assim não são raras. Afinal, ao publicar uma foto pessoal em um espaço público, perdemos o controle sobre quem a verá, como será percebida e o que será dito. É especialmente doloroso quando as fotos se tornam parte de disputas, avaliações de terceiros ou até alvo da raiva alheia. Afinal, a foto não é apenas uma imagem. É uma memória, ligada a sentimentos, à perda, ao amor. Abrir isso para todos é tornar sua dor vulnerável. Isso não significa que você não possa compartilhar lembranças. Você pode e deve se isso traz consolo. Mas é importante ter certeza de que a publicação é sua escolha pessoal, feita conscientemente. É melhor limitar o acesso, compartilhar a foto apenas com pessoas próximas ou em um círculo fechado. Assim, as palavras que você ouvirá em resposta serão calorosas, sinceras e seguras para o coração. Maria, a mulher que todo dia conversa com seu George, disse uma vez: "A memória é como uma vela. Não a expomos ao vento. A preservamos. E isso é verdade. As fotos dos falecidos são parte de nossa alma. E devemos tratá-las como se a cada imagem vivesse o amor que um dia compartilhamos. Com cuidado, respeito, longe dos olhares alheios. Quando a dor se torna muito aguda, a pessoa sente a necessidade de se livrar de tudo que lembra a perda. Nesses momentos, as emoções dominam, e parece que ao tirar fotos, cartas, objetos, tudo ficará mais fácil. Mas poucas pessoas pensam que destruir fotografias em um ímpeto de raiva ou tristeza pode deixar um vazio interior que nunca será preenchido. Robert, um homem de 65 anos, passou por uma séria crise emocional após o divórcio e, quase ao mesmo tempo, a morte do pai. Sua casa estava cheia de coisas que só causavam dor. Fotos com a ex-esposa, cartas antigas e, entre elas, fotos do pai, com quem sempre teve uma relação complicada. Em um dos dias, não suportando o turbilhão de sentimentos, Robert reuniu tudo em uma caixa, levou para o jardim e queimou. Ele se sentiu mais leve, por algumas horas. Mas depois veio uma sensação de vazio, como se não tivesse destruído apenas papel, mas parte de sua própria história. Com o tempo, ele começou a se arrepender de seu ato. Ele percebeu que as fotos do pai não eram apenas um lembrete da dor, mas uma oportunidade de repensar a relação, perdoar, manter a conexão. Afinal, a memória não é apenas alegria, mas também aprendizado. Robert confessou a um amigo: "Eu queimei o que achava pesado e agora não consigo encontrar o caminho de volta." E histórias assim são muitas. Quando agimos em estado de dor aguda, não conseguimos avaliar claramente as consequências. Mas uma fotografia, especialmente a de uma pessoa falecida, não é apenas uma imagem. É um fio que nos conecta ao passado. E mesmo que as lembranças sejam difíceis, elas são importantes. Elas nos dão a oportunidade de curar, entender, libertar. Se a dor se torna insuportável, é melhor esconder a foto, guardá-la em uma gaveta e dar a si mesmo tempo. Você pode voltar a elas mais tarde, quando seu coração estiver um pouco mais calmo. Destruir é fácil, retornar é impossível. A sabedoria vem não em impulsos, mas no silêncio. E a memória não é um peso, se tratada com compreensão. Mesmo a foto mais pesada pode se tornar algo que traz paz. Maria, de quem já falamos, sempre abordou a memória de George com especial carinho. Ela não realizava rituais barulhentos, não procurava na internet maneiras corretas de se conectar com os falecidos. Tudo o que ela fazia era escolher um lugar para a foto do marido, onde ela se sentisse em paz. Em uma pequena mesa na sala, havia uma moldura com sua imagem, ao lado um livro que ele amava reler e um vaso com flores. Às vezes, ela acendia uma vela ao lado. Essa simples composição tornou-se para ela uma ilha tranquila de paz, onde podia ficar com suas memórias.
Tratar corretamente as fotos dos falecidos não exige conhecimentos especiais ou rituais complexos. O mais importante é atenção e respeito. A foto não deve estar em um lugar de passagem, onde constantemente é derrubada ou esquecida. É melhor escolher um canto onde a energia da casa seja tranquila. Uma cômoda na sala, uma prateleira com livros, um canto aconchegante ao lado da poltrona, onde você mesmo gosta de estar em silêncio, onde os pensamentos fluem facilmente e o coração não fica inquieto. Alguns acendem uma vela ao lado. Isso cria uma atmosfera especial. Outros colocam algo pequeno relacionado ao falecido. Um relógio, uma carta, um cartão. Tudo isso ajuda a preservar a sensação de conexão. É importante apenas lembrar: não há necessidade de fazer algo por instrução. O principal é que você se sinta tranquilo, que ao olhar para a fotografia, você sinta calor e não tensão. Às vezes as pessoas perguntam: é possível conversar com os falecidos através da fotografia? Claro que sim. Não precisa em voz alta se não quiser. Pode ser mentalmente. Contar o que está acontecendo, compartilhar emoções, pedir apoio. Isso não é estranho nem perigoso. É humano. Afinal, a foto é uma janela para aquela parte da vida que permanece conosco para sempre. E através dela é possível falar, sentir e lembrar. Preservar a memória significa deixar espaço para ela em sua casa e em seu coração. E se abordar isso com bondade, a fotografia deixa de ser apenas um objeto. Ela se torna um ponto de luz, para o qual você sempre pode voltar quando escurece. Às vezes, as pessoas pensam que com a partida de um ente querido, tudo chega ao fim. Mas na verdade, muito apenas começa. Conversas internas, memórias, momentos em que se deseja compartilhar a alegria ou pedir conselhos. E a fotografia se torna aquele fio que nos conecta com algo muito importante. Especialmente na terceira idade, quando as perdas se tornam parte da vida, é importante lembrar: a memória não é sombra, é luz. É o que sustenta, aquece e dá força para seguir em frente. Maria, apesar da solidão, não se sentia abandonada. Ela costumava dizer: George está comigo. Eu sinto isso quando olho para a sua foto. Não preciso ouvir sua voz. Só preciso do seu olhar. E nessas palavras está a sabedoria. Os mortos permanecem conosco se mantivermos com eles uma conexão boa e iluminada. E a fotografia não é um motivo para medo. Não é um objeto a ser escondido ou protegido de algo místico. É uma janela para o passado, onde fomos felizes, onde fomos amados e onde amamos em retorno. É importante não temer esses sentimentos, não evitar lembranças, não fechar o coração, mas também não ficar preso à dor. Os falecidos não querem que soframos, eles querem que vivamos. E se a fotografia ajuda a sentir seu apoio, que esteja ao seu lado, em um lugar limpo e tranquilo, sem angústias excessivas. Apenas como um lembrete. Você não está sozinho. Tudo o que foi está vivo. Tudo o que é importante permanece. A vida continua, e ela tem espaço para a memória, para o amor, para conversas silenciosas com aqueles que não podem mais ser abraçados, mas podem ser sentidos. Cada vez que você olha para uma fotografia e se lembra de momentos bons, isso é um pequeno milagre. Isso é a vida que não pode ser apagada. Maria disse uma vez: eu guardo a foto dele porque ela me guarda. Essas palavras tornaram-se seu lema silencioso. E talvez elas possam ajudar alguém mais. Lembrar que a memória dos amados não puxa para baixo. Ela mantém à tona. E nisso está a verdadeira força dela. Obrigado por estar conosco e assistir a este vídeo até o fim. Se você se identificou com esse tema, se sente que a memória dos entes queridos é algo mais do que apenas lembrança, então você não está sozinho. Falamos sobre isso porque é importante. Apoie nosso canal. Inscreva-se para não perder novos vídeos. Aqui falamos sobre o que toca o coração, ajuda a entender a si mesmo e a manter o calor mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Se você se sente próximo desse tema, compartilhe suas histórias nos comentários. Conte como você preserva a memória daqueles que não estão mais ao seu lado. Talvez suas palavras apoiem outra pessoa que está passando por uma perda agora. É importante ouvir você. Cada mensagem sua é parte de um diálogo vivo que une e dá forças. Até a próxima edição. Você não está sozinho.